Prezados alunos da disciplina de documentos confessionais, o objetivo desse vídeo é conversarmos sobre as atividades avaliativas objetivas, AP1 e AP2, e dessa forma eu quero ajudá-los a revisar o conteúdo da disciplina para a prova de AS, ok? Então eu vou entrar na nossa sala de aula, tá, de documentos confessionais, vou procurar aqui a AP1, a objetiva 1, tá? Vou entrar na atividade, certo? E deixa eu ampliar a tela para a gente poder então visualizar melhor, tá? Vamos lá, vamos dar uma olhada e assim nós revisamos os temas, né? E isso ajuda um pouco vocês na construção e auxilia vocês em se preparar para a prova AS, tá? Eventualmente a F. Ao afirmarmos que a confissão de fé é uma ação verbal, verbo, né, eu digo algo e aquilo aconteceu, queremos caracterizar a confissão como uma identidade adquirida por Cristo, sim. Nós nunca confessamos Cristo a não ser que o conhecemos, tá? Por isso o papel das Escrituras é nos revelar Jesus Cristo. A alternativa 3 torna-nos concreto o conteúdo revelado nas Escrituras. Sim, eu estou ecoando aquilo que está escrito. Por isso a confissão de fé tem que ter um respaldo bíblico, né? E nós vimos isso ao estudar a disciplina. Confessionalidade tem a ver com aquilo que está escrito nas Escrituras. Senão não é confessionalidade, é uma outra coisa, é uma nova identidade, tá? E a questão 5, em Cristo somos um corpo, sua verdadeira igreja na terra, com certeza. As próprias confissões e a própria Bíblia nos estimula a olharmos para o centro dessa revelação que é Jesus Cristo, e essa identidade em Cristo nos torna um corpo só, tá? Não é na nossa prática, na nossa organização, mas é naquilo que Cristo faz por cada um de nós que nos identifica e nos torna então confessionais e nos une inclusive na face da terra, tá? Quando se estuda documentos que confessam a fé cristã, né, aqueles que ecoam a Bíblia, podemos encontrar diversos motivos. Entre as diversas razões para estudarmos as confissões, a dimensão pastoral se destaca por quê? Porque quando nós queremos cuidar de alguém, aqui pastoral significa esse cuidado que nós temos em usar a palavra de Deus como um verdadeiro remédio para a humanidade que está afastada de Deus, tá? Então nós queremos reproduzir o testemunho bíblico e por isso nos ajudam hermeneuticamente na comunicação do Evangelho, para que pessoas que precisam ouvir da salvação em Jesus Cristo. Quer dizer, quando nós estudamos os personagens bíblicos e percebemos como Deus se revelou a eles, nós estamos aprendendo a como fazê-lo para os nossos dias, né? Por isso nós lemos e estudamos a Bíblia e ecoamos o conteúdo bíblico, certo? Então é isso que nós queremos com essa perspectiva de cuidado, né? O sentido pastoral aqui é cuidar de alguém. E nós cuidamos usando o remédio certo, que é a palavra de Deus, não é outra coisa. Nós não dizemos pessoas para fazer coisas a partir delas, né? Mas aquilo que Deus faz e nos restaura a alma e nos dá nova vida em Cristo, tá? Há diversas razões que levaram à criação dos documentos confessionais no século XVI. Avalie as afirmativas que seguem marcando a correta. Uma forma diversa de descrever o papel da teologia a partir de fontes as mais diversas, tendo Platão e Aristóteles como base para a reflexão. Sim, a teologia feita na Idade Média e que, digamos assim, é criticada na confessionalidade, na Confissão de Augsburgo, é baseada na filosofia, né? Então Platão e Aristóteles refletiram ou foram usados como parâmetro para a teologia medieval, e a teologia confessional da Confissão de Augsburgo é questionar essa metodologia. Por quê? Porque a Confissão de Augsburgo não vai usar nem Platão nem Aristóteles para justificar a forma de pensar biblicamente, mas usa a própria Bíblia, né? É incoerente isso, mas é verdade. A teologia que nós herdamos, que vemos na Idade Média e também no pensamento eclesiástico, era baseada na filosofia. Então, tanto Platão e Aristóteles, eles precisam ser deixados de lado para as escrituras de novo tomarem o centro, né, na reflexão teológica, ok? Questão número 4. Quando analisamos os credos da Igreja Antiga, percebemos que eles se preocupam em clarificar que são as três pessoas da Trindade. Quem são as três pessoas da Trindade? Em que contexto a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, recebeu atenção, então, na história da Igreja Antiga, né?
do credo niceno e do credo constantinopolitano, quando se discutiu a relação entre as pessoas da Trindade e na controvérsia sobre o filioque, que descreve a procedência do Espírito Santo, que é do Pai e do Filho. Sim, isso é muito claro, especialmente no Evangelho de João, né? Nós percebemos no credo niceno a descrição da obra de Cristo como sendo vontade do Pai. Tá? E o credo niceno faz exatamente isso. Jesus diz, né, que ele cumpre aquilo que o Pai pediu para ele fazer pela humanidade pecadora. Isso é bem próprio de João. E Jesus também, em João, ensina aos seus discípulos e a nós, né, que ele envia o Espírito Santo. Então, o que a igreja fez, tanto em Nicéia como em Constantinopla, os dois credos, é simplesmente reproduzir o que já está na Bíblia, né? Então, isso é importante, tá? E o filioque, né, essa discussão que procede do pai e do filho, né, significa que o pai e o filho são iguais à procedência do Espírito, tá? Três pessoas da divindade de Deus. Então essa é uma linguagem que a Bíblia usa para descrever teologia. Não é a linguagem criada pela igreja. A igreja simplesmente ecoa, né? E isso as confissões captaram, né? Elas captaram que a igreja antiga já tinha dito de como falar de Deus. A forma bíblica de João, por exemplo, né? Então basta vocês olharem com atenção a relação que se estabelece entre o Pai e o Filho e entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Essas três pessoas da Trindade, três pessoas em um só Deus, tá? Então é isso que a igreja antiga se preocupou em ecoar o que as escrituras também já diziam, né? Na história dos credos percebemos que as formulações são frutos da defesa da fé cristã diante da heresia. A heresia sempre é uma coisa que acontece dentro da igreja, tá? Claro que tem a visão, né, aquilo que está fora já não é uma heresia. Então, a heresia tem aquele que se diz cristão, mas ensina algo diferente do que a Bíblia diz, né? Os falsos ensinamentos têm origem de fora da igreja, mas que irão influenciar a teologia dentro da igreja. Entre essas heresias está o arianismo, que ensina que Jesus não era da mesma essência que Deus, o Pai, e o credo niceno confessou esse ensino afirmando que as três pessoas são da mesma essência divina. Sim, as três pessoas são dessa essência divina, né? Isso é o credo niceno, né? Então, como eu disse na questão anterior, né, a distinção entre as três pessoas é muito clara no credo, né? A gente sabe disso muito bem. João faz isso, né? Jesus diz que ele e o Pai são um, mas o Pai não morre, só o Filho morre. Então, essa distinção das pessoas da Trindade com suas obras próprias relacionadas, econômicas, são importantes, tá? E a heresia é dizer que Jesus é inferior ao Pai, por exemplo, é o que a Ário fez, certo? E que a igreja tem que dizer, não, isso não é verdade. As crises existenciais sempre justificam mudanças da forma de testemunharmos a fé. Assinala a alternativa correta que melhor reproduz a crise existencial que levou à formulação apropriada do testemunho no século XVI. A crise era a seguinte: eu posso resolver meu problema com Deus, tá? E assim escapar da morte e do julgamento com boas ações praticadas pelos crentes. É um pensamento bem aristotélico, né? Eu sou um motor, uma força. Claro que nós temos força, nós temos energia, certo? Mas a Bíblia nos ensina que a árvore só produz se a árvore é verdadeira, né? Se Cristo está nela. E nós somos apenas os ramos que dão frutos, tá? Então há uma correlação entre a árvore, os ramos e os frutos. E não há uma independência dos ramos em relação ao tronco, certo? Então essa é a relação bíblica. E isso estava maculado, isso estava estragado na reflexão medieval, que dizia que as pessoas poderiam usar sua capacidade para buscar, né? Nesse sentido, Jesus se torna apenas um exemplo, né? Jesus fez coisas e eu preciso fazer igual, ou apenas um energético, né? Que eu preciso usá-lo, né? Então eu vou para a Santa Ceia para ter força física e assim, consequentemente, cumprir o dever que me cabe, né? Não é isso que é Jesus, né? Jesus é Salvador, Jesus é Deus e nós não somos Deus. Então essa era uma crise existencial muito presente que o ser humano medieval é até hoje, né? Esse é o grande problema, né? A origem disso é Satanás, né? Vocês vão ser iguais a Deus. Essa tentação continua, tá? Pergunta 7. Quando relacionamos documentos confessionais com o texto bíblico, justificamos a correlação entre ambas as fontes por quê?
Os documentos confessionais valorizam a exegese de tal forma que nos levam para as Escrituras e ajudam-nos a interpretar as Escrituras. Sim. Se você quer ser confessional, como as confissões ou como a Confissão de Augsburgo nos ensina, você tem que ser um bom leitor da Bíblia. Se não for um bom leitor da Bíblia, você vai se dar mal. Por isso, a exigência confessional daquele que quer ser um bom teólogo é saber manusear bem a Bíblia. Tá? E isso as confissões nos levam. Claro que elas são um sumário das Escrituras, elas nos apresentam o básico, o necessário, mas nós temos que ser bons manuseadores da Bíblia. Tá? É impressionante como isso não existe. Né? Nós às vezes temos uma tendência de usar textos bíblicos que nos favoreçam e não nos ajudam a manter a hermenêutica bíblica. Tá? Zwingli é um teólogo que surge no século XVI com uma proposta confessional. Sua proposta se caracteriza por uma agenda radical, levando a fé e ao conteúdo teológico às últimas consequências em termos sociais. A Bíblia não nos ensina que nós temos que tornar todo mundo cristão. A Bíblia nos ensina que o Espírito Santo faz a sua obra em nós, certo? E você ter uma postura radical como o Zwingli teve não é prudente, não é bíblico, tá? Obviamente que os interesses são outros. Ali não é deixar o Deus Trino agindo, né? Ninguém de nós pode forçar a nada. Nem o apóstolo Paulo forçou as pessoas com quem ele conversava, ele só podia testemunhar e as pessoas reagiam. Né? Tentam imaginar Atos 17. Ele pregou sobre o Deus desconhecido e falou da ressurreição. Quantos ouviram de fato? Pouquíssimos. Tá? E a gente sabe que o apóstolo Paulo também não é aquele cara que, ao difundir a fé cristã, ele teve lugares que ele saiu correndo. Tá? Assim por diante. Raramente ele se alegra com a vida de uma congregação. Filipenses, talvez a carta da alegria, porque a salvação chegou. Não pelos frutos que Paulo teve, mas ele se alegra porque a salvação chegou até Filipos. Certo? E assim por diante. Questão 9. Os teólogos de Wittenberg assumem um colegiado no testemunho confessional. Essa escolha confessional possui as seguintes características na sua fundamentação. Lutero e uma equipe de teólogos que, mesmo não pensando da forma uniforme, restauraram a verdade através da utilização das Escrituras como fonte de doutrina e fé. A Confissão de Augsburgo é o fruto do manuseio das Escrituras. Então, as Escrituras são utilizadas como fonte para esse testemunho. Tá? Então, ao sumarizar e ao dialogar com os outros grupos, né, católicos e outros presentes lá em Augsburgo, o Lutero e os seus amigos teólogos, eles fizeram que eles simplesmente sumarizaram as Escrituras. Tá? Lutero não está presente na leitura da Confissão de Augsburgo, mas, sem dúvida, Lutero está influenciado pelos documentos que ele escreveu e que foram usados por Melanchthon para construir o argumento. Tá? Então, isso é importante a gente ter clareza. Questão 10, na Confissão de Augsburgo 1, a expressão Ecclesiae magno consensu apud nos docet. Ensina-se entre nós o magno consenso da igreja. Né? Magno significa amplo, uniforme, é ensinado em todo mundo, não só em Wittenberg. Né? Então, com isso, há um consenso e ensino de acordo com a igreja cristã. Essa expressão pode ser entendida como algo novo? Não. Magno consenso significa que aqui é ensinado em outros lugares também, não é novidade. Né? Algo que já era ensinado na igreja, sim, a opção 2 está certa. Que a confissão irá testemunhar do que a igreja sempre testemunhou. Correto. Não há novidade. O problema é que tinham se esquecido dessas verdades. Né? Que os teólogos Wittenberg, que o grupo de teólogos criou uma nova confissão. Não, a confissão é universal. Ela já valia desde a igreja antiga. Né? Como forma de dizer que nada de novo se ensinou e não se quer a não ser aquilo que a igreja cristã sempre ensinou. É verdade. Então, se você lê a Confissão de Augsburgo, você tem que se sentir dentro dela. Se você é cristão, como a igreja cristã sempre testemunhou. Tá? Então, observem isso. A Confissão de Augsburgo não é novidade na face da Terra. Certo? Vamos agora para a segunda prova. Tá? Vamos ver se nós conseguimos conversar sobre ela. Vocês ainda estão respondendo ela, eu acho. Quando queremos testemunhar a fé cristã de forma apropriada, buscamos métodos próprios para isso. Ao analisarmos o cuidado da Melanchthon em testemunhar a fé cristã, ele faz uso de uma estrutura argumentativa à luz da confissão bíblica e histórica da fé cristã. A última questão lá da prova anterior nos leva a isso. Né?
a qual não deveria trazer surpresa aos seus ouvintes da mesma quando ele leu o texto em Augsburgo. Sim, quando o texto foi lido, um outro leitor, o Melanchthon leu acho que em latim ou em alemão, um leitor pelo menos, e o imperador não estava muito afim de ouvir, mas quando o texto é lido, ele soa o quê? Bíblia e testemunho histórico, quer dizer, a igreja já ensinava isso, essa não é novidade, né? Então essa pergunta está relacionada com a pergunta anterior, isso é importante. Os luteranos nunca querem ser, os teólogos de Wittenberg nunca querem ser um grupinho separado do mundo, tá? Quando analisamos a proposta de definição de quem é o ser humano à luz da palavra de Deus, Melanchthon não faz uso de termos filosóficos nem psicológicos. Melanchthon caracteriza o ser humano através do termo pecado original, usado desde os tempos de Agostinho, né, um conceito já vem da Igreja Antiga, que descreve a condição de todo ser humano que tem sua condição restaurada através da obra de Salvador de Jesus Cristo. O ser humano nasce em pecado, né? A Bíblia diz isso, Davi diz isso, eu nasci em pecado e fui concebido. Então Deus precisa de novo agir, né? Essa linguagem está lá em Agostinho, né? Que organiza, que define esse conceito de pecado. Esse pecado ele é herdado porque eu sou um ser humano, eu sou um ser criado, né? Não é um ato sexual, né? Muita gente vai dizer que é no ato sexual ou que se transmite o pecado. Não, não é um ato, é a condição humana na qual eu me encontro à luz da revelação de Jesus Cristo, né? Então eu só sei que eu sou pecador à luz do Evangelho. Por isso é lei e Evangelho nessa distinção que precisa ser mantida. Então o pecado original é um termo que é usado para reproduzir o texto bíblico, tá? Pecado original, então, é uma expressão bíblica que deve ser usada com seu devido valor à luz da revelação e da promessa de Jesus Cristo. A vida cristã produz frutos, afirma Melanchthon. Avalie as afirmativas que seguem e depois marque a melhor que define o conceito de boa obra ou boa ação proposto por Melanchthon na Confissão. É uma obra produzida pelo Espírito Santo, né, revelado na Bíblia, e sempre é fruto da fé que o crente realiza. Então a boa obra não é o que eu escolho fazer, né, é revelado nas Escrituras que o Espírito Santo me faz olhar com olhos da fé, e sempre são frutos da fé. Eles não justificam a fé, eles simplesmente são produzidos, né? Como nós somos galhos ligados à árvore verdadeira, Jesus Cristo, os frutos apresentam quem nós somos galhos ligados a Cristo. Por isso pressupõe a ação de Deus. E uma coisa boa, biblicamente, é definido por aquilo que Deus faz. Tá? Então, aquilo que Deus faz ou pede para nós fazermos é bom. Eu não faço porque eu sou bom, né? O cristão produz frutos porque o Espírito de Deus está nele. Tá? O Espírito Santo habita em nós, certo? Vamos adiante. A igreja cristã é a obra de Deus conforme a testemunha Melanchthon. Segundo ele, a igreja é fruto da ação de Deus que junta os crentes ao redor de Cristo. Né? É uma expressão muito bonita, né, que está num outro documento confessional, Artigos de Lutero, Artigos de Macaltre. Ele diz, né, nós somos os cordeirinhos que ouvem. Essa é uma linguagem muito própria. Né? Jesus faz juntar os seus ao redor de si mesmo. Tá? Isso nós identificamos nas marcas. As marcas são as coisas que Deus disse que, o Jesus disse que ele estaria, né? No batismo, pão e vinho, né? Corpo e sangue e assim por diante. Tá? Então essa é a linguagem bíblica que Melanchthon utiliza para justificar a unidade da igreja cristã. A igreja cristã é unida em Cristo e não nas suas tradições e nos seus afazeres. A teologia de João Calvino já foi um passo adiante das propostas que encontramos em Wittenberg. Uma das características dessa igreja é a presença do consistório, que tem a tarefa de impor a disciplina em termos morais sobre os habitantes da cidade. Né? Calvino queria fazer uma reforma. Né? O passo seguinte vai ser transformar aquilo que a gente faz em uma cultura. Né? Essa é a resposta alternativa 5, que não está correta. Isso já vem depois com os puritanos, né? Mas Calvino quer impor um certo grau de santidade baseada na proposta moral, tá? Um consistório. A gente já vê isso em alguns grupos amigos de Lutero, tá? Mas em Calvino a coisa vai se tornar muito mais concreta, né? Então você tem uma imposição legal, né, moral, sobre as pessoas, tá? Ali nós vemos a teologia medieval continuando presente, né? Para a teologia proposta na Confissão de Augsburgo, a igreja é dinâmica, mas sempre atrelada à palavra de Deus, com a definição de igreja
a partir das marcas, Melanchthon quer demonstrar como a palavra de Deus é dinâmica, quer dizer, as diversas formas como Jesus disse que estaria com a gente, né? Fazer discípulos de todas as nações, batizando-os e ensinando-os a guardar, né? Ensinar a guardar todas as coisas que eu ensinei, né? A Santa Ceia é isso, fazer isto em memória de mim. Jesus pediu para fazermos, né? A memória é dele, não a minha, tá? Então a palavra de Deus é dinâmica, de forma a chegar aos ouvidos do ser humano de tal forma que pode produzir a sua obra própria, que é salvar a humanidade. Ao receber então os meios da graça, eu sou salvo, né? O batismo, eu nasci e morri em Cristo, né? Aliás, eu morri e ressuscitei em Cristo, certo? Essa linguagem batismal do apóstolo Paulo, tá? Não é uma coisa que marca uma decisão humana. É muito claro isso em termos bíblicos. O artigo 28 é o último artigo apresentado por Melanchthon. Ele precisa ser lido e interpretado à luz dos artigos anteriores, especialmente artigos 4 e 5, né? O artigo 28 fala da administração da igreja, né? O 4 e o 5 tem a ver com a justificação pela fé e como essa justiça se torna nossa, né? O ministério e a obra de Cristo estão conectados, por isso o artigo 28 ele quer trabalhar apenas com o direito divino e não o direito humano, né? Se um pastor administra as coisas desta vida, ele o faz por direito humano, mas quando ele administra a palavra de Deus, ele o faz através da obra de Cristo, por direito divino. E aí os artigos, então, 4, que fala da justificação pela fé, e 5, de como o Espírito Santo usa aquele pastor para comunicar a justiça de Cristo, né? Isso é importante, tá? Então eu faço chamado ofício das chaves, certo? Nós não vemos muito aí, nós olhamos muito na pessoa. E nós deveríamos, como dizem as confissões, quando a gente olha para um pastor, a gente deveria olhar Cristo falando, e não o pastor falando em si, certo? Vamos adiante, questão número 8. Estando diante do imperador do Sacro Império, Melanchthon quer provar que o seu testemunho de fé ainda é católico. Ele usa o termo católico para identificar a igreja cristã em termos teológicos, né? É conceito defendido por Melanchthon a partir das escrituras sagradas e da história da igreja cristã. Católico quer dizer universal, né? Não é católico romano. Após Melanchthon, após a confissão com o Concílio de Trento, que se descreve, né, o catolicismo como sendo romano, né, uns 10 anos depois disso aí. Então aqui nós ainda temos o sentido de católico como universal e cristão, certo? Então Melanchthon usa esse termo. A justificação pela fé é um termo que define bem a obra de Cristo. Melanchthon utiliza porque é um termo teológico, que representa em termos metafóricos a obra de Cristo. O que é uma metáfora? É uma linguagem figurada que diz que no tribunal de Jesus eu sou perdoado, tá? Então Jesus pagou o meu preço. O sangue, a morte de Jesus é o preço a ser pago para se tornar meu Salvador. É exatamente essa linguagem que o apóstolo Paulo usa, e aí se usa esse termo justificação pela fé. A fidelidade é de Cristo, tá? Não é minha. Cristo é fiel. Tá? E essa justiça me é dada ou imputada, né? Eu não me transformo em justo, mas eu sou declarado justo. Tá? A pessoa e a obra de Jesus são apresentadas na seara da seguinte forma. Tá? A obra de Cristo precisa ser entendida à luz da Trindade, né? Jesus se torna meu Salvador porque o Pai pede, não porque Adão e Eva pediram. Tá? Então nós temos que manter essa relação. Tá? Que as duas naturezas estão sempre presentes na pessoa de Jesus Cristo, desde a concepção até a eternidade, sim. Jesus nasceu da Virgem Maria, com certeza. Nós temos que perceber essa união do lado divino com o humano, e isso permanece eternamente. Jesus permanece como verdadeiro Deus e verdadeiro homem para sempre. Ele não se desfaz disso, tá? E 3, na relação da pessoa de Jesus com a obra do Espírito Santo, né? O Espírito Santo vai nos ensinar o que Jesus fez por nós, além à luz das Escrituras, certo? Então, essas são as questões, né, das provas, certo? Eu espero que vocês tenham gostado dessa intervenção, dessa análise, dessas respostas, para poderem ampliar e terem um bom desempenho na prova de AS depois, ok? Não é fácil, não é simples, mas a atenção e o carinho que a gente tem por vocês quer que vocês tenham um bom desempenho, tá bom? Boa prova,
E se precisar de mim, estou à disposição de vocês. Até mais.